Olá, galera da Adrenalina! Chegamos aqui a um vídeo que muitas pessoas me perguntaram, que é a interpretação de casamentos. E eu tinha falado sobre o nicho de interpretação da ONU ou sobre interpretação fora do Brasil, mas eu não cheguei a falar sobre a interpretação de casamentos, que foi um pedido que foi feito e eu acabei não fazendo, mas agora eu vou fazer. Então, fique ligado. Gente, então, como que surgiu esse nicho de interpretação na minha vida? Uma amiga minha ia casar com um holandês. E aí ela falou para mim que estava pensando em talvez colocar uma interpretação na hora dos votos, mas que o marido dela, o futuro marido dela, também falava muito razoavelmente português, mas que não se garantia. Então, que ela podia achar mais interessante ter uma interpretação no casamento dela. E aí a gente conversou, fez reuniões antes de fazer o casamento em si, até porque ela é super metódica. Achei isso excelente, porque acabou sendo a primeira cliente e já também estruturando as próximas clientes, porque o jeito que ela lidou com toda a situação foi muito bom para eu já pensar nos diferentes cenários que poderiam acontecer. E aí, como que a gente escolheu fazer esse primeiro evento, essa primeira cerimônia? Ela falou que ia ter um espaço aberto, que ela também ia fazer uma transmissão ao vivo para as pessoas que estavam em outros países e que iam acompanhar online, até porque ainda estava meio que na pandemia, foi 2021, né? Então foi ano passado, mas ainda estava naquelas restrições sanitárias, algumas delas com algumas pessoas com máscara ainda e tudo mais. Então, eu falei com ela que seria interessante que fosse simultânea na hora da cerimônia, mas ela falou que queria muito que fosse consecutiva, porque ela não queria, alugar equipamentos e encarecer o orçamento. E aí eu aceitei, tudo bem, fiz. Mas eu senti que foi boa a experiência de ter feito consecutiva dessa primeira vez para não fazer mais nas outras. Por quê? Porque a hora da cerimônia é uma hora que as pessoas precisam estar concentradas 100% nos noivos. E na minha concepção, o que aconteceu quando foi consecutiva? Acabou que a plateia ficava dividida entre ouvir os noivos e me ouvir. Porque todas as vezes que eles pausavam, eu ia e falava. E aí quebra um pouco a magia, porque, querendo ou não, é um momento muito íntimo do casal, uma troca de votos, um momento assim mais sagrado. Então, essa primeira experiência foi consecutiva, mas eu não repeti isso nas outras vezes, justamente porque eu percebi que o clima meio que não ficou 100% perfeito. Se tivesse sido simultâneo, eu acho que teria sido muito melhor. Mas foi ótimo, foi gravado, foi mandado para o YouTube, eu tenho a gravação. Foi bom também para ver pontos em que eu ficava um pouco mais preocupada em como me portar numa cerimônia. Então, eu me vendo no vídeo ali, fazendo consecutiva, eu observei vários pontos na minha interpretação que às vezes poderiam melhorar. Então, foi ótimo também para uma autoavaliação. Serviu assim para muitas coisas. Esse primeiro casamento realmente foi uma primeira experiência e serviu para vários frutos depois. Então, aí o que que aconteceu? A cerimonialista dela, a Diana Gomes, que depois virou uma super parceira, teve pedidos de outros casais que também tinham essa configuração de um brasileiro com um estrangeiro. Então, ela começou a me chamar para fazer orçamento para os casais que ela iria fazer ser cerimonialista para eles, né? E aí, dessa forma, eu fui fazendo os outros casamentos, e ela também indicou num grupo de cerimonialistas que também tinham solicitações de outros casais, e assim virou uma bola de neve, e é a forma que está nesse momento. Então, com certeza, um casamento puxa o outro, e o nicho do casamento em si é um nicho que é muito por indicações. Porque quando você conhece uma cerimonialista, ou quando você conhece um cabeleireiro, um maquiador, qualquer área do casamento, você entra em grupos
específicos para atender casamentos, porque o casamento, vocês todos devem saber que é uma indústria de fazer dinheiro. Então, assim, é uma dificuldade de você conseguir eh, não colocar 1 milhão de coisas no seu casamento, porque uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, né? E então foi dessa forma que aconteceu. E eu tenho gostado bastante de fazer as cerimônias, e o que eu tenho feito também é uma parceria com uma empresa que fornece os equipamentos, e dessa forma eu consigo fornecer os equipamentos para o casal sem custo. Porque a empresa tem uma parceria comigo e aí nos eventos eu compenso eles de outra forma. Então a gente tem essa regalia aí de conseguir fornecer os equipamentos sem custo para o casal apenas ter que pagar de fato a interpretação. E é muito legal porque eu gosto muito de casamentos, eu me emociono muito, e fazer a cerimônia em si na simultânea me faz me envolver ainda mais, porque eu tô lá vivendo o momento que os dois estão vivendo também, e aí é muito mais gostoso assim de fazer a interpretação nesse momento. E aí na hora do brinde, por exemplo, se alguém fizer um brinde na hora depois da cerimônia, né, e for lá na hora do salão de festas levantar o copo e fazer um brinde qualquer, eu consigo fazer a consecutiva sem perder a magia, porque a magia já passou, na verdade, lá atrás, e aí não tem mais nenhum problema nesse momento das pessoas não estarem com o radinho, porque na consecutiva, nesse momento que não é tão simbólico assim, não tem tanto problema. Então, dessa forma que eu tenho feito, né? Eu conheço pessoas que também fazem muitos casamentos com cabine, mas até o momento eu não consegui colocar a cabine no casamento, porque os espaços que esses noivos casaram até o momento eram muito pequenos e não tinham onde colocar tomada porque eram espaços abertos. E aí eu não saberia nem onde que ficaria essa cabine, só se tivesse uma super extensão que levasse até o salão para poder fazer essa cabine estar montada ali na hora da cerimônia. Mas eu acho que para espaços abertos não comporta, eu acho que realmente o equipamento móvel nesse caso, é bem mais confortável também para a gente, mas e também não é tão necessário estar dentro da cabine porque as caixas de som direcionam bem o som e eu não fico com problemas de ruídos à volta, a não ser que tenham pessoas falando, mas na hora da cerimônia ninguém tá falando, eu acho que assim, eu não tive esse tipo de problema ainda, mas pode ser que exista para outras pessoas. Se alguém já fez interpretação de casamentos de alguma outra forma, ou se alguém já fez interpretação de casamento dessa forma também, comenta aqui embaixo como que vocês fazem, como que é a experiência de vocês. Eu estou compartilhando como que é a minha experiência, mas vocês podem ter outras soluções. Se vocês quiserem me ajudar, a gente pode trocar figurinhas aí. Se vocês gostaram do conteúdo, ó, já dê uma curtida aí, ativa o sininho para os próximos vídeos e me acompanhe nas redes sociais, o Instagram, Facebook e YouTube aqui que a gente tá. Estamos aí à disposição para ajudar vocês. E se vocês quiserem também sugerir temas, estamos aí. Até mais, gente. Obrigada, até a próxima.